Oi, gente, e aí, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso projeto, eu fiz uma comparação, então, de como funcionam as eleições, né, o sistema eleitoral do Brasil em relação aos Estados Unidos, tá? É muito diferente, inclusive aí a gente tá passando pelas eleições americanas, né? Agora, vocês que estão assistindo esse vídeo já têm esse resultado, e assim, é bem diferente, né? Eu estudei bastante para conseguir montar esse material. Eu espero que esteja de uma forma bem didática, assim, porque é muito diferente do nosso e por isso a gente tem, às vezes, muita dificuldade de entender. Mesmo eu entendendo e sabendo, às vezes eu fico, poxa, não era desse jeito, porque tem estados que, inclusive, são diferentes, enfim. É uma bagunça que eles se acham porque é o sistema deles. A gente acredita ser uma bagunça porque para nós é totalmente novo, totalmente diferente, né? Mas no Brasil eu coloquei assim, alguns pontos que parecem ser bem mais fáceis, né? Porque a gente já conhece, mas o voto aqui no Brasil, ele é obrigatório, tá? Se eu não for votar no dia da eleição, eu tenho que ou fazer uma justificativa, e se eu não justificar esse voto, esse não voto, na verdade, né, eu pago uma multa simbólica, mas é uma multa, né? Então, eu sou obrigada a exercer o meu papel de cidadão. A gente aqui no Brasil tem 33 partidos políticos, uns maiores e mais fortes do que outros, né? Tem partido aí pra tudo, né? É muito fácil se criar um partido político. Nós temos um dia específico de votação que cai em domingo, né? Geralmente em domingo, e é sempre no final de semana, certo? Então, mesmo, digamos, eu acho que não tem, mas num sábado, né? Todas as que eu já vi, assim, e li, é num domingo, para as pessoas conseguirem, de fato, ir votar. Em média, nós temos 150 milhões de eleitores que votam aqui no Brasil, então, para a presidência. O voto é simples e direto, a gente vai lá, coloca o número e ele vai diretamente para aquele presidente, né, que eu escolhi o número. Quem obtiver a maior porcentagem, então, né, dos votos válidos será eleito. Tem uma questão que, digamos, a gente tem mais de 2 candidatos, né? Não é só partido A contra partido B. Temos mais de 2 candidatos. Se a porcentagem ali ficar próxima, enfim, tem um segundo turno. Mas, basicamente, o que a gente precisa saber das eleições do Brasil é isso. Fácil, né? Agora, gente, Estados Unidos já começa que o voto não é obrigatório, tá? Tu não é obrigada a ir votar, tá? Então, as pessoas lá, os candidatos, além de pedir o voto, eles têm que mostrar, têm que fazer, então, campanhas aí educativas e reflexivas sobre a importância do ato de votar. Lá nos Estados Unidos, eles têm 7 partidos políticos somente, mas 2 é só os que a gente escuta falar, que são os republicanos e os democratas. Então, os eleitores, eles se dividem em essas 2 grandes esferas. Pode ser votado várias vezes, então, como assim? Vai ser só um voto validado. Mas o eleitor, inclusive, tá dando todo um away aí, porque os eleitores, eles podem votar... Deixa eu ver aqui. Os eleitores podem votar até um mês antes da eleição, tá? Tem os locais lá, inclusive com a pandemia eles estão podendo votar por correio. É sério isso? Tipo, parece muito bizarro. Eu não confio nesse sistema de votar por correio, sei lá, né? Mas é cultural. E agora na pandemia eles podem votar por correio. Digamos que não tivéssemos a pandemia, eles podem ir votar um mês antes da eleição. Então, digamos aqui, ó, a gente tá a 12 dias da nossa eleição, aqui da nossa cidade, vai ser dia 15, né? Mas eu decidi que eu já quero votar, eu não vou esperar até domingo. Então, se eu estivesse nos Estados Unidos, eu já posso me dirigir a um sistema eleitoral e fazer o meu voto. Mas digamos que até 3 dias antes da eleição, eu decida que eu quero mudar o meu voto. Eu mudei minha perspectiva e eu mudei de opinião. Eu posso, então, até 3 dias antes da eleição, mesmo que eu já tenha votado, né? Ir lá e mudar o meu voto. Eu vou anular aquele que eu tinha feito dias anteriores e mudei o voto. Isso pode acontecer. Por isso que eu posso votar mais de uma vez. Em média, eles têm 200 milhões
de eleitores, né? E os eleitores, eles vão votar em delegados, eles não vão votar para presidente. Espera aí que a gente já vai chegar lá. Outra coisa bem curiosa é que eles votam sempre na segunda terça-feira do mês de dezembro, né? Eles não votam aí no final de semana e tal, é segunda terça-feira, é dia de semana. Para eles funciona melhor, as pessoas já estão na rua, saem do trabalho, vão votar, enfim. E para eles esse sistema de ser dia de semana funciona melhor. Como assim, Sora, eles votam em delegados? É o seguinte, cada estado dos Estados Unidos, né, tem uma quantidade de delegados. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E digamos que o Rio Grande do Sul, pelo tamanho do Rio Grande do Sul, a gente tem 16 delegados, né? Santa Catarina, digamos que tenha, sei lá, 12 delegados, né? Então, é como se fossem os representantes daquele estado. Esses são os delegados. E eu não voto com voto direto para presidente. Eu vou votar no delegado e, digamos assim, a quantidade de delegados eleitos naquele estado é que vão dizer se eu votei em tal presidente ou tal presidente. Eu espero que vocês estejam entendendo. Na escrita talvez fique melhor para uns, talvez outros tenham que escutar meu vídeo mais de uma vez, ver videozinhos, mas eu acho bem legal o sistema deles. Então é o seguinte, né? Os delegados mais ou menos são os nossos deputados federais, tá? Os que vão defender o partido lá na Câmara. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, eles têm 55 delegados, enquanto no Nevada, né, que é muito menor, tem somente 4 delegados. O que acontece, tá? A população vai votar no candidato a delegado, ou democrata ou republicano. Então, lá tá todo mundo fazendo campanha. A Priscila é democrata, tá? E o Bruno é republicano e tem várias pessoas lá fazendo campanha lá na casa dela. E tem os democratas e os republicanos. Tem pessoas, gente, tem estados que já são... já se sabe quem vai ganhar naquele estado, porque é muito... certo, assim, quem se vota. Eles são muito divididos politicamente. Tem estados que já são mais divididos. Daí, o que acontece? A população, essa votação ela é indireta, por quê? Porque vai se somar os votos do estado do Rio Grande do Sul, né? E vai ver quantos delegados de cada partido ganharam. Então, o Rio Grande do Sul votou nos seus delegados. E no Rio Grande do Sul ganhou 12 delegados democratas e 2 republicanos. Automaticamente, os democratas vão levar os 14 delegados para a Câmara de Deputados, não só os 12 que eles elegeram. Então, por isso que, inclusive, eles têm uma frase, né? Winner takes all, né? Que é o vencedor leva tudo. Porque não importa aqueles 2 delegados que foram eleitos do outro partido, a maioria leva tudo. E o que acontece com isso? Os 14 delegados vão fazer a soma para o presidente. Então, nesse caso, o presidente republicano ia ter os 14 delegados. E para um presidente ser eleito nos Estados Unidos, ele precisa ter 270 delegados. O que acontece? Se eu foco nos estados maiores, por exemplo, Califórnia com 55 delegados, eu fiz, sei lá, 32 e o outro fez o restante, não importa, eu levo 55 para mim. E daí, como presidente, digamos que tem os 55 foi para o presidente democrata. Ah, mas ele não votou no presidente democrata, ele votou nos delegados democratas. Sim, mas já a população votando no delegado democrata, ela sabe que ela tá votando no presidente democrata. É meio que automático na cabeça deles, porque é um voto indireto, certo? O que acontece, ó? Ganha o presidente, então, que tiver 270 votos do total de delegados que a população escolheu. Então, vai somando os delegados de cada estado, né? E daí, o presidente que somar aí 270 votos praticamente já está eleito. Mas é óbvio, né, gente? Porque os candidatos, eles são de 2 partidos. Então, os republicanos ou democratas. Se eu votei no delegado que é republicano, logo eu tô votando no candidato que é republicano também. Como assim?
Digamos que eu votei no delegado que é gremista, tá? Eu vou lá e votei, sei lá, no PP. Votei no delegado que é gremista. Eu sei automaticamente que eu estou votando no presidente que é gremista, porque eu quero que o presidente que é gremista ganhe. Por isso que eu dou uma força votando no delegado que é gremista. Eu não posso votar no Galhardo, por exemplo, achando que eu vou eleger o presidente do Inter. Eu tenho que votar no delegado que eu quero que o presidente ganhe. E nessa soma toda, os votos vão para o presidente. Então a lógica é essa, tá? Eu voto no delegado já sabendo em quem eu tô votando para presidente. Logo, o meu voto é indireto para o candidato à presidência. Daí, eu coloquei a explicação ali. Winner takes all, né? O vencedor leva tudo, em inglês. Ou seja, o candidato que obtiver a maior quantidade de votos nos estados de delegados, né? Não importa, então, a diferença de percentual. Digamos que os 4 delegados de Nevada, né? A população elegeu 3 democratas e só um republicano. Os democratas têm maioria, vão levar 4 republicanos. Os democratas têm maioria, vão levar os 4 democratas para a Câmara de Deputados, tá? Então é tipo isso. Às vezes é por um voto, gente. E eles conseguem levar todos os delegados, né? Tem estados que são pequenos, que tem poucos delegados, mas tem estados gigantes, né? Que decidem a eleição, como aí é o caso da Califórnia, que é um dos maiores colégios eleitorais, tá? Eleições estão 2020 fechadas, Trump e Biden, né? Não tenho aqui, gravando este vídeo, não tenho o resultado final, mas é isso. Até então o Biden tava ganhando. E vamos ver o que vai dar isso, porque tem a questão econômica, tem a questão do dólar, tem a questão da inflação e tem a questão de equilíbrio emocional com os outros países que também tem que ser cuidados, né? Gente, é muito legal. Talvez vocês tenham que assistir 3 vezes o vídeo para entender, ler 3 vezes. Quem se interessar é legal, é interessante saber. E quer saber? Quase ninguém sabe. Aí você estuda, você de fato entende, você explica. Né? Aprendi na aula de inglês que é assim, assim, assim. Explica, meu amor. Gente, pesquisando, tá? Pra quem não sabe, eu tô pedindo o papel, tá? Qual é o papel aí do vereador? Qual é o papel do prefeito numa cidade? Qual é o papel dos deputados estaduais? Qual é o papel do governador? Qual é o papel dos deputados federais? E qual é o papel do presidente do Brasil, qual é o papel dos delegados dos Estados Unidos e qual é o papel do presidente dos Estados Unidos, tá? Nossa, mas eu não sei, eu acho que eles fazem leis. Meu amor, pesquisa, tá? É muito importante que a gente saiba. Na semana que vem, a gente vai ver sobre isso ainda, mas eu quero que vocês pesquisem, que vocês perguntem, que vocês deem uma olhada, porque são informações básicas que a gente tem que saber. Por quê? Porque se alguma coisa estiver errada na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, a gente tem que saber de quem cobrar, tá? E não é às vezes assim, ó, mas trocar a lâmpada aqui da rua é vereador, né? Gente, cada um tem o seu papel, tá? E se a gente souber pra quem pedir, quem vai resolver esse meu problema, talvez o sistema aí de uma cidade, de um estado funcione melhor, certo? Então pesquisem, você já tem idade para pesquisar, para saber e para cobrar de quem tem que cobrar, tá bom? Beijão!